Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, muito bem, a gente está aqui fazendo a análise do documentário sobre o caso Adélio Bispo. Você que perdeu o primeiro episódio, volta lá para assistir na nossa coletânea aí de vídeos, você vai assistir. Essa é a segunda parte da nossa análise, documentário do canal 247, Joaquim de Carvalho, jornalista, meu colega, trabalhamos juntos já na emissora da OTV, e o Joaquim trabalhou na Veja, né, a casa que eu respeito demais, o jornalismo, Editora Abril, onde eu nasci para o jornalismo também, tive a honra de trabalhar ali por praticamente 20 anos, né, depois na Ação Games, depois na revista Recreio, aí contribuí também para Super Interessante, para a própria Veja, né, e para Men's Health também, que era uma editoria da Editora Abril. Mas vamos ao que interessa, você quer saber as novidades do caso Adélio Bispo, não é isso? Então é aí que você vai começar a nutrir a sua mente com as novidades e as últimas notícias em relação a esse caso. Fala, Joaquim. Ele toma esse remédio e depois ele faz um discurso para os empresários, e aí merece destaque dois fatos. Primeiro, que entre os presentes que compraram a adesão, está um médico da Santa Casa que viria operá-lo. Chama Paulo Gonçalves. Esse médico, segundo o presidente da Associação Comercial, ele estava inclusive de camiseta amarela, um dos poucos que estavam com camiseta amarela também. Então esse médico pediu, que era muito importante, ele já era um entusiasta da campanha de Bolsonaro, ele esteve no nosso almoço empresarial, vestido com a camisa de Bolsonaro, coincidentemente, e ele saiu do almoço tipo 14 horas, mais ou menos, e quando foi 15 e pouco, antes das 16 horas, já foi acionado juntamente com a equipe da Santa Casa para atender Bolsonaro. O Bolsonaro não ficou no almoço. Fala para o presidente da Associação Comercial que não podia ficar porque tinha muita gente, ele achava que ele não conseguiria almoçar. Jair Bolsonaro ficou cerca de 1 hora neste restaurante. Ele comeu filé mignon e bebeu água com gás. Um dos garçons que o atenderam pediu para tirar foto com ele e conta que o então candidato estava com pressa. Ele queria ir logo para o Parque Halfeld, para onde também foi Adélio Bispo de Oliveira. Aí ele comeu um prato bem... a gente tem bem famoso na casa, né? Que é o famoso paillard de mignon, que é prato bem... que ele estava com pressa, ele falou que era um prato rápido e tal, gostoso, aí eu vou botar um paillard de mignon aqui e tal, falou, é esse mesmo. Aí a gente foi, pediu e foi esse prato que ele comeu no dia da facada. Isto, vamos chamar assim, ele elimina aquela hipótese de ele ter sido preparado para uma facada administrada como alguém se prepara para a colonoscopia. Ele efetivamente comeu ali. Exatamente, né? Ninguém comeria, né, sabendo que... não existe essa hipótese para mim, tá? Deixa eu parar aqui de novo. Não existe, né, ninguém sair de casa e falar assim, ó, hoje eu vou ganhar minha campanha presidencial. Hoje eu vou lá para Juiz de Fora tomar uma facada na barriga que vai aumentar minha popularidade e que vai fazer eu ganhar ele. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tirem isso da cabeça. Tá? Aqui não tem lado A e não tem lado B. Não é porque você odeia o Bolsonaro, ou porque você ama o Bolsonaro, ou porque você odeia o Lula, né, ou você ama o Lula, que você tem que concordar que o Bolsonaro se preparou para tomar uma facada. Né? Essa tese já caiu aqui. E digo mais, uma das grandes sortes, e isso eu não tive como falar para ninguém ligado do Bolsonaro, ou perguntar, ou ter certeza disso, uma das grandes sortes que o Bolsonaro teve, e eu tenho certeza disso, é um pouco polêmico o que eu vou falar, é óbvio, mas eu não vou fugir dessa responsabilidade. Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai ao banheiro pela manhã. E talvez se não tivesse esse hábito, ou nesse dia ele foi. E aí, com o intestino limpo, a chance de uma infecção generalizada é muito menor do que com o intestino sujo. Acho que foi da forma mais elegante possível que eu posso falar isso. Ou seja, o intestino dele estava limpo na ocasião da facada. E isso foi uma das sequências milagrosas, como alguns seguranças relataram, que conseguiram manter o Bolsonaro vivo, né? O intestino dele estava limpo.
eu tenho essa certeza, falando com médicos e tudo mais, se ele tivesse ali com o intestino cheio, né, antes do ato ali de ir ao banheiro, realmente essa facada, dificilmente ele teria escapado. Dificilmente. Por isso até que quando faz as cirurgias no intestino, fica com a caixinha de colostomia, né? Tá escrito colonoscopia ali, eu fui induzido ao erro. Então a caixinha de colostomia é justamente para não passar nenhum resíduo de fezes ali, onde está cicatrizando e tudo mais, para a pessoa evitar qualquer tipo de infecção. E não existe nada mais infeccioso que o corpo de um ser humano pode produzir do que fezes, tá? Um pouco nojento nesse assunto, mas acho que é importante a gente contextualizar. Então o Bolsonaro se alimentou normalmente, não tem a chance dele saber que ia levar uma facada e nem estava se preparando para isso. Isso pode jogar pro lixo, gente. O Santos Cruz, que eu entrevistei, ele diz que ele foi até esse restaurante Assunta, daí ele foi despedido do Bolsonaro, diz, olha, estou indo embora porque quero chegar mais cedo para evitar o congestionamento da Brasil. Mas não ficou muito claro o que ele estava fazendo lá o tempo todo. Aí o Bolsonaro sai do restaurante Assunta e vai até o Parque Halfeld, onde fica a Câmara Municipal. Você que está chegando agora, a gente está repercutindo o documentário Uma Fakeada no Coração do Brasil. Ele se recusou. Bolsonaro tomou aquela direção, a da rua Alfield. Cerca de 400 metros adiante, ocorreu o episódio da facada, ou suposta facada. Suposta facada. Essa parada no Parque Alves, quando nós descemos, isso já estava previsto. O que não estava previsto, pelo menos para mim até então, é que ele fosse descer o calçadão a pé. Até porque no dia anterior o pessoal da segurança achou que era perigoso, porque é uma galeria de vários prédios, de um lado e de outro da rua. Possivelmente existiria um risco dele ser alvejado num daqueles prédios, apartamentos e tal. A gente fez o caminho do Adélio, né? Eu fui identificando todas as fotos que eu pegava, rosto por rosto, para encontrar o Adélio nessas imagens, né? A partir do momento que o Adélio apareceu nessa história. Isso é legal. Foi quando eu identifiquei ele nas fotos do meu companheiro, né? Lá no início da descida do calçadão. E se você olhar uma imagem rara que nós obtivemos para esse documentário, mostra o Adélio atrás do carro onde o Jair Bolsonaro estava discursando. Ele subiu em cima do carro quando ele chegou no Parque Halfeld, lá em Juiz de Fora. Ele subiu e tinha muita gente ali. E o Adélio, em vez de ficar olhando o ato, ele ficou atrás, andando de um lado para o outro. E a certa altura, ele vai na direção do Carlos Bolsonaro como se quisesse conversar com ele. E o Carlos Bolsonaro parece que se assusta e entra dentro do carro. Isso é uma hipótese que precisa ser investigada. É uma atitude suspeita. E ele mesmo disse depois, para a Leda Nagli, que o Adélio tentou vir na direção dele. Mas ele conhecia o Adélio, pelo menos os dois tinham estado no mesmo lugar. No dia 5 de julho de 2018, o Adélio e o Carlos Bolsonaro dividiram o mesmo espaço do Clube Ponto 38. Tem um determinado momento da gravação do meu pai em Juiz de Fora que eu saio do carro e o Adélio vem na minha direção. E eu, por um acaso, volto para o carro. Quando eu entro no carro novamente, ele recua porque ele viu que não conseguia chegar até mim. Por um acaso, eu não saí do carro em nenhum momento. Não saí do carro em nenhum momento, por um acaso. Esse cidadão chamado Adélio, ele esteve no clube de tiro 38 que eu frequento no mesmo dia que eu estava em Florianópolis. E o estranho nessa história é que o Adélio já estava aguardando o Jair Bolsonaro com um jornal na mão, aparentemente com algo dentro do jornal, ele mesmo disse que era faca, e ninguém notou, e não houve nenhum tipo de abordagem
e ele andava de um lado para o outro, como se estivesse à espera de alguma orientação sobre o que fazer naquela tarde de 6 de setembro de 2018. Não é uma figura que está assim, você percebe, o cara está com a jaqueta de couro preta. Né? No momento que era 6 ou 7 de 6 de setembro, né? 6 de setembro já não está mais tão frio. Né? Então, assim, uma equipe de segurança preparada, né? Ela percebe os personagens que estão ali em volta. A equipe de segurança está ali contratada justamente para identificar qualquer tipo de ameaça. São pessoas preparadas para isso. Né? Impressionante que até o juiz comentou que achava muito estranho que os seguranças não tivessem reparado que o Adélio estava calor em Juiz de Fora e ele usava um casaco preto. Isso é muito suspeito. Policiais usam casaco, muitas vezes, porque tem arma. E aquilo já era para ter despertado suspeita, mas o Adélio ficou tranquilo, a certa altura, que o Adélio fica praticamente dentro do cordão de seguranças. Seguranças a partir dele, atrás dele. É neste endereço que Adélio ficou hospedado em Juiz de Fora. Aqui funcionava uma pensão. A antiga proprietária faleceu pouco depois do episódio da facada. A causa da morte dessa senhora foi um câncer. Segundo relatos divulgados na época, Adélio chegou alguns dias antes da visita de Jair Bolsonaro a Juiz de Fora. Ele pediu o melhor quarto, pagou adiantado, em dinheiro. Outro fato que precisa ser registrado é a proximidade da pensão que o Adélio escolheu para ficar em Juiz de Fora com o Parque Ralph. Olha, 5 minutos de caminhada no máximo, cerca de 400, 500 metros. Agora, importante, o Adélio já tinha registrado no celular dele os locais onde o Bolsonaro estaria. Tá? Então, o Adélio pode ter tido acesso à agenda, e ele diz que teve agenda por jornais? Pode, mas é preciso. O Adélio encontra no celular dele, além das gravações do dia no hotel, encontraram as fotos, encontraram foto do outdoor do Bolsonaro, que anunciava a chegada, a visita dele a Juiz de Fora. Ele tem no celular dele imagem do Hotel Trade, foto. Ele tem foto do Parque Ralph, e ele tem de uma fundação cultural, onde não estava previsto que o Bolsonaro iria, mas ele acabou indo. O Adélio fotografou o interior dessa Funalfa, e essa Funalfa não estava na agenda do Bolsonaro, mas ele fotografou antes, ele tinha foto interna. E quando ele sai, tem uma pessoa atrás dele, que é uma pessoa de cabeça raspada, e essa pessoa aparece ao lado do Adélio o tempo todo, e quando tem o episódio da facada, em vez dela agredir o Adélio, como muita gente apoiador tentou fazer, e os seguranças protegeram, em vez dele se atentar ou ficar preocupado com o que aconteceu com o Bolsonaro, como muitos outros fizeram, olhando para o Bolsonaro, ele fica apenas olhando o Adélio sem esboçar, como se estivesse preocupado, mas sem esboçar nenhuma atitude de agressividade, como os outros estavam expressando. Mas ele está atrás do Bolsonaro, numa foto que nós temos, ele está atrás do Bolsonaro quando o Bolsonaro sai da Funalfa. E por que é importante? Porque o Adélio fotografou o interior da Funalfa. Um dia antes, isso foi encontrado dentro do celular dele. Aí o Bolsonaro, então, vai descendo o calçadão. Ali, o Adélio, no caminho, tem imagens disso. O Adélio tenta uma investida e os seguranças, cheios de seguranças, não fazem nada.
Isso é muito bom, né? Ver o que aconteceu antes, olha lá. Olha isso. O candidato se mantém olhando para o outro lado e com a mão direita deixando o corpo exposto para o golpe. Poxa. Não dá, cara. Vendo o fracasso da tentativa, eles puxam o agressor e o homem de camiseta azul chega a agarrar Adélio. Segurança tem o boné derrubado por um dos golpes de Adélio e olha claramente para o agressor. Vemos aqui que Adélio continua com o objeto na mão e junto ao grupo, inclusive aos seguranças. Percebemos também que o grupo se afastou por conta própria, pois não há nenhuma aglomeração entre eles e o candidato. O segurança vai ao chão e Adélio acompanha como se tivesse derrubado algo. Tenta, que é um absurdo completo. E não fazem nada. E cheio de seguranças. E o Adélio fica muito próximo dos seguranças. Há algumas fotos que parecem até interagir com o segurança. Vemos que existe uma clara interação entre o grupo e Adélio. Em nenhum momento o candidato faz um sinal para pararem. Outro segurança vai até a confusão e em seguida faz um sinal de positivo para o candidato. Também uma fala muito estranha de um policial do serviço reservado, né? Estava lá a Paisana, que é um policial militar, que grava tudo. Muito bom, segura aí, senão a gente perde o rumo, né? Essa é a segunda parte da análise que a gente está fazendo no documentário Uma Fakeada no Coração do Brasil, jornalista Joaquim de Carvalho. Muito importantes são essas imagens anteriores à facada. Ali o que ele mostra é que possa ter havido uma possível conivência dos seguranças ao ato, né? Ali as imagens sugerem até uma possível interação dos seguranças. De novo, gente, eu vou bater na tecla. Por mais que tenha sido arquitetado, por mais que alguém possa afirmar isso, não sou eu que estou afirmando, mas existem teorias da conspiração que falam que a direita, né, arquitetou isso. Não existe candidato tão pica da galáxia que ia se abrir aqui para alguém dar uma facada aqui. Não existe ser humano algum. Isso é instinto do ser humano. O Bolsonaro ele foi eleito com uma campanha de vereador, pelo que eu sei, as informações que eu tenho. Ele não investiu na campanha presidencial dele. Foi rede social e seguranças da Polícia Federal que fazem seguranças naturais de candidatos e seguranças mais ou menos. É estranho o cara com uma faca pulando no meio de uma multidão ali, né? E se algum segurança viu e não o tirou e não o atacou, foi negligente. Foi negligente. Agora teria que ouvir esses seguranças que estão ali no entorno do Adélio, enquanto ele estava fazendo a tentativa. Agora, se houvesse conivência e a ideia fosse realmente esfaquear, eu acho que esses seguranças não fariam um isolamento como foi feito ali, afastando o Adélio do presidente, e sim fariam um funil, né, para o Adélio poder chegar, que seria o maior absurdo do planeta. Né? Você ter seguranças que estão ali para alguém enfiar uma faca na sua barriga. É o fim da picada, né? Mas a gente vai continuar acompanhando. Você está gostando? Deixa aqui seu comentário, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, a gente vai continuar acompanhando esse documentário e trazendo essas análises. E se você quer algum tema que a gente não está falando aqui, já adianto para você, eu estou fazendo um estudo muito aprofundado do caso Celso Daniel,
né? Estou ligado a algumas pessoas do caso Celso Daniel também, para trazer para vocês uma parte definitiva dessa situação. Acabamos de ter aí a solução do caso Marielle, que é muito bom, e o Brasil precisa ser passado a limpo, né? Precisa ter essas transparências, essas respostas, para a gente não virar uma Rússia, né? Não ter uma política aqui que a oposição é envenenada, cai de prédio, isso é um absurdo, né? Então a gente vive numa democracia e por isso a gente consegue trazer esse jornalismo transparente, isento de Brasil, União e Reconstrução, isento de, né, pátria, amor, liberdade, família. A gente tem aqui um jornalismo, tá? Isento. É isento. E estamos analisando fatos, e não vontades, projetos políticos, nada disso. O que eu quero trazer para vocês é verdades, para você sair daqui não reverberando suposições, fake news, e sim falando, olha, lá no canal do Thiago eu vi que foi assim, né? Eu entendi que foi assim, porque ele me mostrou os dois ângulos. E aí eu tirei a minha conclusão, assim como eu estou tirando a minha aqui, né? Como ser humano que sou, antes de ser jornalista, também tenho as minhas opiniões e faço meu jornalismo opinativo aqui sem peso na consciência. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.